Ela está de volta, ao vivo e a cores, para você que nos acompanha pelas redes sociais e também pelo YouTube da Band News FM. E a voz também em áudio aqui no rádio. Oi, Flávia, tudo bem? Boa tarde. Olá, gente, tudo bem? Abrindo assim presencialmente agora a temporada de cinema para não parar mais nesse ano, né? Do já vem Oscar aí, então vamos ligar os turbos aí e vamos assistir muito cinema esse ano todo. Por favor, precisamos. A gente vai assistir muito cinema este ano e a gente vai falar também de muitas mostras de cinema interessantes. Uma delas começa agora já, é a Mostra do Cinema de Tiradentes. Um dos assuntos da Flávia conosco hoje, mas o Bruno Maru antes traz os detalhes deste festival que acontece lá em Minas. Depois de 2 anos em plataformas online por conta da pandemia de Covid-19, a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes volta a ocupar as ruas da cidade histórica do Campo das Vertentes de Minas, a partir desta sexta-feira, com término previsto para 28 de janeiro. São 134 filmes em cartaz, além de outras atrações, como explica a coordenadora do evento, Raquel Alac. Vão ser instalados 3 cinemas na cidade, o Cine Praça, que vai sediar também os espetáculos de teatro de rua, o Cortejo da Arte em comemoração ao aniversário da cidade. Tem um espaço que chama Cine Lounge, onde acontecem os shows, e o nosso carro-chefe também da programação, que é a formação, com oficinas para o público adulto e jovem. A programação totalmente gratuita pode ser conferida no site mostratiradentes.com.br. Flávia Guerra, o que você nos conta da mostra do festival aí de cinema de Tiradentes? Olha, eu conto exatamente isso que a gente ouviu e complementando. É um dos festivais que eu mais gosto de acompanhar do Brasil. Eu adoro começar o ano com a Mostra de Tiradentes, porque ela traz para a gente esse clima do que o cinema brasileiro está pensando desde o ano anterior e o que a gente está pensando para o próximo. Tanto que o tema esse ano, todo ano tem um tema, Edu, sobre o festival. Esse ano o tema é mutirão. O que é mutirão? É esse cinema de mutirão. O cinema brasileiro, ele tem sempre esse espírito de resistir às crises, não só a crise econômica, mas a crise da pandemia, que ameaçou faz 2 anos, como a gente viu que o festival não é presencial. Enfim, resistir a vários temas da contemporaneidade e trazer isso na tela também. Então é isso que eu conto. O filme de abertura, eu vou estar lá, muito feliz de assistir e conferir tudo isso aí ao vivo. Ele se chama Mugunzá, é de 2 mineiros que são, vamos dizer assim, radicados na cidade de Cachoeira, na Bahia, a Glenda Nicásio e o Ari Rosa, que são também homenageados dessa edição. E o Mugunzá conta a história de uma mulher negra, a Arlete, que quer se libertar de uma relação que vem sendo tóxica há muito tempo. Ela entende isso, ela quer ser feliz, ela quer partir para uma outra vida, reconstruir as relações dela. E o filme traz como é que uma estrutura de uma cidade muito machista em que ela vive, que tem essa violência intrínseca, impede ou quer impedir isso, Impedir não impede, porque eu não vou dar spoilers aqui do filme. Então é muito interessante a gente ver filmes assim abrindo esse festival. Uma atriz negra, 2 diretores, uma diretora negra, a Glenda Nicásio, trazendo um cinema que é independente, criativo. Então é isso que eu conto. Helena Inês, outro destaque que eu gosto de trazer sempre, que é uma musa aí do nosso cinema brasileiro, traz um novo filme e olha só, estrelado por ela e pelo Ney Matogrosso. E eu acho outra coisa muito linda. A Helena Inês fala nesse novo filme dela sobre a questão da mulher madura, A mulher madura e o sexo e o amor, a felicidade, a vida em família. E ver Ney Matogrosso atuando é sempre muito interessante. Para quem não vai estar em Tiradentes, gente, dá para ver filmes online, tem alguns da programação que estão, e os debates também são todos transmitidos e depois colocados no YouTube da Universo Produção que realiza. Então, é um festival para o Brasil inteiro, e depois a gente vai ver tudo isso nas telas do cinema, Edu. Ai, já me dá vontade de ir para as cidades históricas ali, aproveitar já fazer um roteiro, faz Tiradentes, Ouro Preto, já confere Mariana também, já faz um bem bolado, já para em Inhotim, já fica por lá, quem sabe, Porque vale a pena ali todo esse trechinho de Minas. Mas tem mais cinema, a gente fala também de cinema iraniano, Flávia? Porque você falou do Oscar, a gente tem muitos filmes do Oscar para acompanhar e esse é um deles, porque compete na categoria de melhor filme estrangeiro. É isso aí, ele é um pré-finalista, A lista, aliás, gente, vamos ficar de olho, dia 25, hein? 24 nós vamos voltar aqui para falar dessa lista, tem brasileiro aí, o Curta Sideral. A gente está de dedos, muitos cruzados aí. E, por acaso, esse filme também tem brasileiro, viu? Fred Burley, que é um dos produtores desse grande filme iraniano, é brasileiro, coisa linda, fez uma carreira na Alemanha,
né, e coproduz. Esse filme, eu acho que ele vem em ótima hora, porque ele fala da história de um serial killer, é um caso real, gente, um serial killer que matou várias mulheres prostitutas iranianas, numa época em que a discussão, né, sobre a liberdade da mulher, mais uma vez a mulher aqui, sobre o valor da vida, principalmente das mulheres que, entre aspas, não se adequam, né, aos códigos morais, a gente tem visto aí como a sociedade iraniana está em ebulição, era muito mais tolerado. Esse serial killer é um pai de família, um homem bom, um pai bom, só que ele tem essa vida, entre aspas, paralela, que ele mata prostitutas porque ele acha que ele tem a missão de limpar o Irã, limpar o mundo dessas mulheres impuras. Então, é um filme muito forte, o diretor se chama Ali Abbasi, ele é iraniano, mas hoje em dia está radicado na Europa. E eu acho muito interessante como a gente consegue ver esse olhar, essa questão da mulher, não é necessariamente porque elas são prostitutas, porque tem uma jornalista que briga por desvendar, por, né, caçar esse serial killer e briga pela justiça. Mas aí o filme faz com que a gente entenda que, infelizmente, muitas vezes a sociedade está do lado desse, novamente, machismo estrutural. E nesse caso é literal, Edu. A população do Irã, na época, achou que ele estava fazendo justiça e limpando o país. Então é um filme muito forte e é um dos meus preferidos do ano passado. Do ano passado, espero. Ele estreia agora no Brasil, mas eu vi em Cannes no ano passado, ganhou melhor atriz lá. Espero que ele chegue até o Oscar. E o cinema iraniano, né, Flávia, já vem de algum tempo com filmes nessa temática mais fortes, que fazem a gente pensar, que a gente sai da sala do cinema assim, pensando muito, refletindo muito, e são filmes que geralmente conseguem aí um destaque no Oscar. Quem sabe o cinema brasileiro também não atinge tamanha maturidade para que a gente possa aí conquistar, quem sabe, a primeira estatueta justamente como um filme estrangeiro. Mas a gente fala de filme iraniano, mas também falamos de uma grande produção de Hollywood. Tem Brad Pitt, tem Babilônia vindo por aí. Esse eu já anotei no meu caderninho, quero assistir no cinema. Esse é um filmão para cinema, viu? Aquele espetáculo é esse aí. Tem até elefante, tem tudo que você pensar, esse filme tem. Ele é um filme barroco, nada econômico. Esse diretor, o Damien Chazelle, só para lembrar aqui, ele é o diretor do La La Land. Lembra? Aquele filme que ganhou o Oscar, mas não ganhou, porque quem ganhou tinha sido Moonlight. É esse diretor. E dessa vez ele vem com uma produção maior ainda, mais cheia. Conta a história de uma jovem nos anos 20, bem aquele período muito específico, quando o cinema estava passando da fase do cinema mudo para o cinema falado. Então ele estava numa revolução, estava numa grande questão aí, um grande desafio, como manter o público, como inovar, como continuar fazendo filmes mudos, porque eles eram feitos ainda, mas também entrar nesse futuro. O cinema hoje está numa grande crise também, com os streamings, com o mundo pós-moderno, multitelas. Então esse filme faz esse paralelo. A gente está numa época, né, Edu, de filmes que homenageiam o próprio cinema, porque eu acho que os cineastas estão sentindo essa desvalorização muito do público. O próprio Spielberg, com o filme dele, o Fabelmans, que também é favorito no Oscar, ele agradece, fez um vídeo de agradecimento para o público assistir o filme no cinema, né? Então a gente vê essa necessidade. E o filme fala disso. A Margot Robbie quer ser uma grande estrela do cinema nos anos 20 aí, e aí é todo o caminho dela para se tornar ou não essa estrela. E o Brad Pitt, pelo outro lado, faz um ator que é consagrado, mas também está dando um duro para conseguir continuar. Então é um filme que tem toda essa metáfora, a gente chama de intertextualidade, né? Dialoga com outras obras, dialoga com o mundo em que a gente está, e é um filmaço para ver no cinema. E o lobby dele no Oscar tá bom, viu? Acho que pelo menos indicado em várias categorias ele vai ser.